Pais amados, mais uma palavra para o meio e o seu coração. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4, versículo de número 24 ao versículo de número 31, que diz dessa maneira: E, ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizestes os céus e a terra, e o mar, e tudo o que neles há. Que dissestes pela palavra de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que havia de se fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amados, a palavra de Deus para nós no dia de hoje, não importa a hora que você vai estar ouvindo esta palavra, se manhã, tarde, madrugada ou noite, o importante que você vai ouvir preste bem atenção, orações que chegam ao trono. Orações que chegam ao trono. Me acompanhe em alguns minutos aqui para que nós possamos falar sobre essa situação. Pode-se afirmar que a reunião de oração registrada aqui que nós terminamos de ler em Atos 4, 24 a 31, tocou o trono de Deus. Lucas nos conta em Atos 3 que um paralítico, qual todos os dias era posto à porta formosa do templo, foi milagrosamente curado no nome de Jesus pelo ministério dos apóstolos Pedro e João. Olha, o milagre causou tamanho alvoroço que Pedro e João acabaram pregando para uma grande multidão que se ajuntou. Presos pelos líderes judeus, que ficaram perturbados por causa da pregação dos apóstolos, em o nome de Jesus, ordenaram-lhe que não pregasse mais nesse nome. Depois de soltos, a primeira coisa que fizeram foi reunir a igreja para uma reunião de oração. Essa é a reunião de oração que se encontra descrita aqui em Atos 4, versículo 24 ao versículo de número 31. Lucas narra seus resultados. Tendo eles orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra do Senhor. Quando você vê isso aí em Atos 4 e 31, a oração que fizeram foi respondida pela dramática intervenção de Deus. Eles tinham, como descreve o escritor aos Hebreus, chegado com confiança ao trono da graça e alcançado misericórdia, graça a fim de serem ajudados em tempo oportuno. Está lá em Hebreus 4 e 16. Oração, amados, é isso, é falar com Deus, é mover o coração de Deus e a oração que chega, orações que chegam ao trono. Eu quero falar para você sobre a oração eficaz, porque nós precisamos orar com eficácia, uma oração coletiva. Olha, dessa passagem nós obtemos discernimentos que nos orientam a dirigir reuniões de orações eficientes. O primeiro desse discernimento é que a oração coletiva deve ser vista como eficaz. Tem que haver a eficácia do Espírito Santo de Deus e a eficácia da oração em tocar o trono de Deus, ou seja, a humilhação total, dando toda a glória e toda a honra ao nosso Senhor Jesus Cristo. É a exposição, olha, vou te dizer uma coisa, exposição completa que levaram esses apóstolos a orar. Eles fizeram algo diferente. Olha, eles estiveram sob ameaça de perseguição. Eles estavam sendo presos, estavam sendo torturados, mas eles não esqueciam uma coisa.
Eles estavam ali buscando a Deus, estavam instigando a eles de motim, de estar se levantando contra a política, a ação política daquela cidade. Entretanto, a primeira coisa que fizeram foi reunir a igreja para orar. Por quê? É uma pergunta importante que devemos fazer, porque eles acreditavam que a oração realmente poderia mudar as circunstâncias e mudar aquela situação e as coisas que estavam acontecendo. Amados, antes que a reunião de grupo de oração possa ser eficaz, deve haver convicção comum de que aquilo que está acontecendo, na verdade, vai mudar o curso da história, vai impactar aquele ministério, vai impactar aquelas vidas. Se você não crê, não adianta você estar orando. Com muita frequência, reuniões de orações se vai degenerando, porque as pessoas se torna simplesmente, as pessoas não acreditam mais, se torna uma reunião religiosa. Mas quando você acredita, amado, quando você acredita e você começa a clamar diante do Senhor, aí sim, aí as coisas acontecem. Sabe por quê? Porque temos que acreditar que a oração move a mão de Deus. O apóstolo Paulo cria nisso, os apóstolos criam dessa forma, então nós precisamos crer dessa maneira. Em Romanos 15:30 diz assim: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combateis comigo nas vossas orações, por mim a Deus. É um combate de oração, é como se você estivesse segurando ali uma espada viva na mão, para estar intercedendo pelo irmão que está precisando naquele momento de uma segurança espiritual, de uma ajuda. E se você crê nisso, Paulo fala sobre essa situação em Romanos 15:30. Amados, para o apóstolo Paulo, a oração era vital para a vida em Deus. Ele não só fez com que as igrejas orassem por ele, mas também ele orou pelas igrejas. Amados, nós precisamos colocar a intensidade da nossa oração, porque ela precisa estar refletindo nas palavras que disse Paulo aos Tessalonicenses, orando abundantemente, preste atenção, abundantemente, dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo de número 10. A oração então, amados, de certa forma, ou seja, de uma maneira bíblica, ela é crucial, necessária, ela é um fundamento necessário para a nossa vida cristã. É o meio que Deus escolheu para liberar seu poder, o dunamis do Espírito Santo no mundo. Os que se ajuntam para orar devem ser lembrados disso, para que orem com fé, oração com fé, oração com perseverança, buscando ao Senhor. Olha, amado, outro elemento importante é a perseverança. Quando nós lembramos que é importante perseverar em oração, você precisa. Jesus usa o exemplo da perseverança de uma viúva como meio de encorajar os discípulos a não desistirem de orar. Está lá no livro de Lucas capítulo 18, olha, preste atenção, é importante você estar buscando a Deus. Considere, perseverar na oração é ter a fé em ação. Perseverar na oração é ter a fé em ação. Mais uma vez, perseverar em oração é ter a fé em ação. Perseverar em oração é ter a fé em ação. É andar no padrão de Jesus, que no jardim do Getsêmani pediu a mesma coisa 3 vezes. 3 vezes. Portanto, é importante que eu lhe lembre que aqueles que oram, não só a eficácia da oração, mas também é necessário uma necessidade de perseverar em oração. Ou seja, eficácia e perseverança. Outra coisa interessante, gostaria de falar para vocês é sobre a concordância. A oração, ela tem de ter concordância. É necessária, amado. Isso nos leva a outro ponto importante para o nosso discernimento espiritual. Como dirigir reuniões de orações que tenham eficácia, preste atenção, que tenha perseverança e que tenha concordância. Atos 4:24, ouvindo isso, eles unânimes, preste atenção na palavra, unânimes levantaram a voz a Deus em oração. Devemos ter concordância, tem que ter unanimidade, unidade no Espírito Santo. Devemos não apenas ser perseverantes na oração e vê-la como eficaz, mas também temos de orar em comum acordo
acordo. Amado, Deus está te chamando à oração da unidade, a oração audível, que você abre a sua boca diante do Senhor, para que Deus fale através da unidade da igreja, porque quando a igreja está em unidade, a igreja marcha, a igreja destrói os paradigmas que estão postos aí no mundo como verdade, a igreja passa por cima, porque ela tem a unidade do Espírito Santo de Deus. Amado, eu quero te falar uma coisa, é importante você entender que nós precisamos dar atenção da importância da oração, para que nós possamos viver segundo a vontade de Deus. Então guarde essa palavra no coração e saiba, orações que chegam ao trono, orações que chegam ao trono, tem que ter eficácia, tem que ser perseverança e tem que ter unanimidade, tem que haver concordância. Se você tem isso, Deus vai falar através de você e as bênçãos do Senhor virá sobre a congregação, sobre a igreja local. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Pastor Enê Lima, Brasília, Distrito Federal.